Desde o início dos tempos, a humanidade busca compreender quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Cada pensamento, cada silêncio, cada dúvida, é parte de um enigma maior. Aqui, você vai mergulhar nas perguntas que moldam nossa própria consciência. Bem-vindo ao segredo da existência. O brilho do sucesso sempre foi vendido como a recompensa final, o ponto mais alto da jornada humana. A prova de que todos os esforços e sacrifícios valeram a pena. Durante séculos, histórias foram contadas para nos convencer de que aquele que acumula riquezas, conquista fama e alcança reconhecimento público, encontra também a tão desejada plenitude. Mas por trás das luzes ofuscantes do espetáculo e das vitrines sociais, existe uma verdade perturbadora. Muitos dos que chegam ao topo relatam uma sensação insuportável de vazio, como se toda a conquista fosse incapaz de preencher o espaço interior em que mora o silêncio. Essa contradição, que à primeira vista parece incompreensível, é o ponto de partida para uma reflexão que nos arrasta para dentro de um abismo existencial, onde as respostas prontas não têm mais valor, e onde o sentido da vida deixa de ser promessa para se tornar pergunta urgente. O paradoxo do sucesso é uma armadilha sutil. Ele se apresenta como o caminho para a felicidade, mas ao ser alcançado revela sua face oculta. A fragilidade da satisfação quando ela depende apenas do olhar externo. A fama transforma a vida em espetáculo, mas o espetáculo é sempre efêmero. O dinheiro amplia as possibilidades, mas nunca é suficiente para preencher a falta de significado. O reconhecimento é intoxicante, mas perde o sabor quando se descobre que a aprovação alheia não consegue sustentar uma existência inteira. Essa é a verdade que muitos preferem não enxergar, pois admitir que o sucesso pode ser vazio é colocar em risco toda a narrativa que move sociedades inteiras em busca de conquistas materiais. O vazio de quem tem tudo revela algo que transcende os bastidores da fama. Ele expõe uma ferida humana universal, a incapacidade de encontrar sentido apenas no que é visível, mensurável e celebrável. Essa ferida é o espelho de todos nós que, em menor escala, acreditamos que uma promoção, uma casa maior, um corpo perfeito ou milhares de seguidores poderiam nos libertar da angústia existencial. Quando a conquista chega e a sensação de incompletude permanece, somos forçados a encarar o fato de que talvez estejamos procurando no lugar errado. É nesse ponto que a filosofia, especialmente o existencialismo, se torna uma lente poderosa para enxergar além das aparências, revelando que o vazio não é apenas um problema a ser combatido, mas um chamado para criar sentido, onde não existe nenhum previamente dado. A introdução desse tema precisa provocar desconforto, porque só o desconforto é capaz de despertar a consciência adormecida. Ao percebermos que nem a fama nem a riqueza conseguem resolver o enigma da existência, somos lançados a uma nova pergunta. Se o sucesso não basta, então o que realmente pode preencher o ser humano? Essa questão é o fio condutor que guiará toda a reflexão, atravessando ilusões, desmascarando crenças e conduzindo para um território em que a liberdade e o peso da escolha se tornam inseparáveis. Essa jornada não é um exercício intelectual distante. Ela toca diretamente a vida de quem assiste, porque todos nós, em algum momento, sentimos a mesma estranheza. A de conquistar algo importante, e ainda assim, experimentar um gosto amargo de insatisfação. Essa estranheza é o sinal de que há algo mais profundo esperando para ser explorado. O que está em jogo não é apenas entender a vida dos ricos e famosos, mas desvendar a lógica que sustenta nossas próprias escolhas e que muitas vezes nos aprisiona em uma corrida sem linha de chegada. Ao abrir esse caminho, a introdução não encerra nada, apenas acende a centelha que será alimentada em cada novo capítulo. A partir daqui, mergulharemos em temas que expõem as ilusões sociais, as dores escondidas, os dilemas filosóficos e as possibilidades de reinventar o sentido da existência. O palco está montado, mas a peça que se inicia não é de ficção. É a representação crua daquilo que nos inquieta quando estamos diante do espelho e percebemos que ainda falta algo que não pode ser comprado, conquistado ou aplaudido. O brilho é sedutor. Ele atrai, fascina e convence. Quando alguém aparece nas capas de revistas, acumula milhões de seguidores nas redes sociais, ou é lembrado como referência de sucesso, cria-se uma aura quase mágica em torno dessa pessoa. Mas esse mesmo brilho é enganoso, porque ao mesmo tempo que ilumina por fora, pode cegar por dentro.
O paradoxo do brilho está justamente na contradição entre a imagem idealizada e a experiência íntima da existência. Enquanto o mundo aplaude, aquele que recebe os aplausos sente uma estranha desconexão. Por que a glória exterior não se traduz em paz interior? Essa distância entre o que se mostra e o que se sente abre uma ferida invisível que cresce em silêncio. O brilho social funciona como um reflexo. Ele mostra apenas a superfície, nunca a profundidade. O público enxerga a versão editada, construída e filtrada da vida, mas desconhece os bastidores em que a solidão grita mais alto do que o barulho da multidão. Esse contraste é uma das grandes tragédias modernas. Viver uma narrativa que parece perfeita, enquanto a realidade íntima é marcada pela angústia e pelo vazio. O paradoxo surge quando percebemos que a mesma luz que engrandece aos olhos dos outros pode sufocar aquele que é obrigado a mantê-la acesa o tempo inteiro, como se sua existência dependesse disso. A lógica do brilho se apoia em um ciclo vicioso. Quanto mais reconhecimento alguém recebe, mais pressão sente para corresponder à imagem criada. E quanto mais tenta manter essa imagem, mais distante fica de si mesmo. O brilho, que deveria ser a recompensa, se transforma em peso. Não é raro que os ídolos confessem sentir que já não sabem quem realmente são, porque passaram a viver para sustentar uma versão aceita pelo público, enquanto a verdadeira identidade se esconde sob camadas de expectativas alheias. O paradoxo é cruel. Aquilo que os faz admirados pelo mundo é também o que os distancia da própria essência. Essa contradição não se restringe às celebridades. Em diferentes proporções, qualquer pessoa pode cair nessa armadilha ao acreditar que a felicidade depende da aprovação dos outros. O brilho pode estar em conquistas profissionais, na exibição de bens materiais ou mesmo na construção de uma imagem impecável nas redes sociais. Mas a lógica é sempre a mesma. O reconhecimento externo nunca garante plenitude interna. Essa desconexão é o gatilho que nos leva a refletir sobre as ilusões que sustentam o ideal do sucesso e a perguntar até que ponto estamos vivendo para ser vistos, em vez de viver para realmente existir. O paradoxo do brilho abre as portas para a questão central deste vídeo. Se tudo aquilo que acreditamos ser fonte de realização pode se tornar fardo, o que resta? Se a luz que mais admiramos é a mesma que pode nos cegar, como encontrar o equilíbrio entre o que mostramos e o que realmente somos? É a partir desse questionamento que a jornada continua, conduzindo para a próxima etapa, onde as ilusões sociais começam a se desfazer e revelam um terreno muito mais profundo do que os palcos iluminados costumam mostrar. Existe um espetáculo que não aparece nas telas, não ocupa manchetes e não atrai aplausos. Ele acontece nos bastidores da vida, no silêncio das madrugadas e nos intervalos entre compromissos. É o espetáculo invisível, aquele que nunca será transmitido, mas que revela a face mais honesta da existência de quem parece ter tudo. A fama exibe um personagem cuidadosamente construído, mas fora do palco restam os instantes em que não há plateia, em que a maquiagem cai, em que o vazio toma forma concreta. É nesse espaço oculto que se percebe a fragilidade por trás da imagem de sucesso. A vida, quando não precisa ser performada, mostra que o sucesso não basta para eliminar a sensação de falta. Esse espetáculo invisível não acontece apenas com os ricos e famosos. Ele é vivido por qualquer um que já sustentou uma imagem pública de felicidade enquanto, por dentro, lutava contra o peso da insatisfação. A diferença é que, no caso das celebridades, a exposição é maior e, portanto, o contraste se torna mais cruel. Quando os holofotes se apagam, resta apenas o indivíduo confrontado com a própria solidão. Esse momento não é retratado em fotografias nem compartilhado nas redes sociais, porque não corresponde à narrativa que todos esperam ver. É como se houvesse dois mundos, o visível, brilhante e cheio de conquistas, e o invisível, silencioso e cheio de questionamentos. A ilusão mais perigosa é acreditar que apenas o visível importa. Vivemos em uma sociedade que mede valor pela visibilidade, que transforma a vida em vitrine e reduz o ser ao que pode ser exibido. Mas a vida verdadeira pulsa justamente no invisível, no que não se pode medir nem vender. O espetáculo invisível mostra que a essência não está no palco, mas nos bastidores, e é nesse contraste que a angústia se intensifica. Quanto mais alguém se dedica a construir a aparência,
mais distante se torna daquilo que realmente é. Essa distância cria um vazio que não pode ser preenchido por contratos milionários, aplausos ou seguidores. Quando o público enxerga apenas a superfície, cria-se a ilusão de plenitude. Mas essa plenitude é apenas um reflexo distorcido, e todo reflexo depende de uma luz externa. O espetáculo invisível revela que, quando essa luz desaparece, o que sobra precisa ser sustentado pelo que existe dentro de cada um. É aí que muitos descobrem que não há nada sólido para se apoiar, apenas o eco de uma vida vivida para agradar expectativas externas. Esse é o ponto de ruptura em que muitos enfrentam crises profundas, porque percebem que, apesar de todo o sucesso conquistado, continuam sem compreender o propósito de estar vivos. O espetáculo invisível nos obriga a encarar uma verdade desconfortável. Não importa o quão grandiosa seja a performance pública, sempre haverá um encontro inevitável com a realidade íntima. E é esse encontro que define a qualidade da existência. A questão é: como viver de modo que os bastidores não se tornem um espaço de tormento? Como transformar o invisível em território de autenticidade, em vez de prisão de silêncio? São essas perguntas que abrem caminho para o próximo capítulo, onde a corrida infinita por conquistas será desmascarada como uma das maiores ilusões da vida moderna. A vida moderna transformou a busca pelo sucesso em uma corrida que nunca termina. Desde cedo somos ensinados a acreditar que precisamos conquistar cada vez mais. Melhores notas, melhores empregos, mais dinheiro, mais seguidores, mais reconhecimento. Essa lógica cria a sensação de que sempre existe uma próxima meta a ser alcançada, um novo degrau a ser subido, um próximo prêmio a ser conquistado. Mas quando cada conquista se torna apenas um trampolim para a próxima, o prazer de alcançar algo se dissolve quase no mesmo instante em que chega. O que parecia vitória se transforma em ponto de partida para uma nova corrida, e a vida inteira passa a ser vivida em função de um horizonte que nunca será alcançado. Essa corrida infinita é alimentada por uma promessa silenciosa: a ideia de que o próximo passo será o definitivo, aquele que finalmente trará felicidade e completude. Mas a cada vez que a linha de chegada parece próxima, ela se afasta um pouco mais. O vazio que deveria ser preenchido pela conquista permanece intacto, e a sensação de falta continua a corroer por dentro. Esse ciclo cria uma prisão invisível, porque o indivíduo nunca se permite descansar, nunca se considera suficiente. O sucesso deixa de ser celebração e se transforma em condenação, porque cada vitória carrega consigo a obrigação de superar a anterior. A lógica da corrida infinita não é exclusiva dos famosos. Todos, em maior ou menor escala, participam dela. Quem busca reconhecimento profissional se vê sempre pressionado a produzir mais. Quem almeja status social se vê obrigado a sustentar uma imagem impecável. Quem depende das redes sociais para medir valor pessoal está preso ao número de curtidas e comentários. A corrida é universal porque nasce de uma insatisfação existencial que não encontra resposta em conquistas externas. Não importa o quanto se acumule, o vazio continua lá, lembrando que nenhuma quantidade de aplausos pode dar sentido à vida. O mais cruel dessa dinâmica é que, quanto mais alguém corre, mais difícil se torna parar. A sociedade premia os que não descansam, os que ultrapassam limites, os que se sacrificam em nome da produtividade. A cultura do excesso transforma a corrida em virtude, como se a exaustão fosse prova de grandeza. Mas, por trás dos sorrisos de vitrine, multiplicam-se casos de burnout, depressão e crises existenciais. É nesse ponto que a corrida revela sua verdadeira natureza. Não é caminho para a plenitude, mas mecanismo de desgaste contínuo. A promessa de sentido nunca é cumprida, apenas adiada. A corrida infinita é, no fundo, a tradução contemporânea do mito de Sísifo: empurrar a pedra montanha acima todos os dias, apenas para vê-la rolar de volta. A diferença é que, na vida moderna, a pedra tem nome de metas, prêmios e conquistas. E o indivíduo, em vez de encontrar liberdade, encontra fadiga. Essa metáfora nos conduz a uma reflexão urgente. Se a vida é reduzida a uma sucessão interminável de corridas, quando existe tempo para realmente viver? A resposta a essa questão é o fio que nos leva ao próximo capítulo, onde desvendaremos o mito da plenitude e questionaremos a crença de que acumular conquistas é sinônimo de felicidade. A ideia de plenitude sempre foi apresentada como a recompensa suprema, o destino final após uma vida de conquistas.
Revistas, filmes e redes sociais vendem a imagem de que, ao acumular riqueza, conquistar status ou alcançar notoriedade, a sensação de vazio desapareceria, dando lugar a uma vida plena, completa e sem faltas. Esse mito da plenitude se repete em narrativas que moldam nossos desejos desde cedo. Estude, trabalhe, conquiste, supere, acumule. Só assim você terá paz. Mas a realidade mostra outra face. Quando essas metas são atingidas, a prometida plenitude não se cumpre. Pelo contrário, abre-se um vazio ainda maior, porque a ausência de sentido se revela com mais força no momento em que todas as desculpas externas foram eliminadas. O mito da plenitude funciona como uma armadilha psicológica. Ele nos faz acreditar que a insatisfação atual é apenas temporária, um obstáculo que será resolvido quando chegarmos ao próximo nível. Essa crença mantém as pessoas presas em um ciclo de esforço contínuo, sempre projetando a felicidade para o futuro. Mas, quando o futuro chega, a falta de sentido permanece. O indivíduo, então, conclui que precisa correr mais, trabalhar mais, conquistar mais. O resultado é uma existência marcada pela expectativa, nunca pela vivência real. É como se estivéssemos sempre prestes a viver, mas nunca vivendo de fato. A filosofia existencialista desmonta essa ilusão ao mostrar que não existe um ponto de chegada definitivo que garanta sentido ou paz. Sartre nos lembra que a vida é uma construção constante, e Camus alerta que o absurdo da existência exige de nós uma postura criativa, não a espera por uma promessa futura. A plenitude, quando vista como algo a ser conquistado, se transforma em fantasma. Ela se apresenta como horizonte inalcançável, sempre distante, sempre adiada. E ao perseguirmos esse fantasma, sacrificamos o presente em nome de um ideal que nunca se materializa. Esse mito também é reforçado pela comparação social. Olhamos para aqueles que possuem mais do que nós e acreditamos que, se estivéssemos em seu lugar, seríamos completos. Mas, paradoxalmente, os relatos dos que têm tudo confirmam o oposto. O vazio permanece, a inquietação continua, o desejo não se satisfaz. A promessa de que conquistas externas trariam completude cai por terra quando confrontada com a realidade íntima de quem as alcançou. A pergunta que surge é inevitável. Se a plenitude não está no acúmulo de sucesso, onde ela pode ser encontrada? Esse é o gancho que nos conduz ao próximo capítulo, no qual exploraremos o preço do reconhecimento e os efeitos devastadores de viver para corresponder às expectativas dos outros. O reconhecimento é vendido como um dos maiores prêmios da vida moderna. Isso mostra que a plenitude, entendida como ausência total de falta, é uma ilusão perigosa. A vida é, por natureza, marcada pela incompletude. A tentativa de apagá-la só gera frustração. O verdadeiro desafio não é eliminar a falta, mas aprender a conviver com ela de maneira criativa, transformando-a em motor de significado. Ao questionar o mito da plenitude, somos levados a enxergar que talvez estejamos buscando respostas em lugares errados. Ser visto, lembrado, admirado e aplaudido parece o ápice do sucesso. No entanto, por trás desse brilho existe um custo silencioso que raramente é mostrado: o preço do reconhecimento. Para sustentar a imagem que gera admiração, o indivíduo passa a viver sob constante pressão, como se cada gesto fosse avaliado e cada palavra pudesse definir seu valor. Essa vigilância invisível corrói a espontaneidade e transforma a vida em um palco interminável. O aplauso, que deveria ser celebração, torna-se obrigação. E quando o reconhecimento se converte em fardo, a liberdade de ser quem se é desaparece. Esse preço é pago em parcelas diárias, quase sempre imperceptíveis. No início, há a euforia de ser lembrado, de ocupar espaço no imaginário coletivo, de sentir que sua existência tem importância. Mas com o tempo, a necessidade de corresponder às expectativas se impõe. O indivíduo já não vive para si, mas para o olhar dos outros. Cada conquista precisa ser maior que a anterior. Cada performance deve superar a passada, e qualquer falha se transforma em motivo de julgamento. O reconhecimento se converte em prisão, e a pessoa passa a ser refém da imagem que construiu. O mais cruel é que essa dinâmica não se restringe às celebridades. Em escala menor, todos nós experimentamos o preço do reconhecimento.
Seja no trabalho, nas redes sociais ou nas relações pessoais, a aprovação alheia muitas vezes determina como agimos e até o que acreditamos ser. A busca por ser aceito e valorizado nos leva a silenciar nossas fragilidades, esconder nossos medos e moldar uma persona que pareça impecável. Mas essa máscara, usada por tempo demais, pesa. E o peso do reconhecimento se revela quando, mesmo aplaudido, o indivíduo sente-se vazio, incapaz de encontrar sentido além da expectativa externa. O reconhecimento, quando transformado em objetivo de vida, tem o poder de corroer a identidade. Aquilo que deveria ser confirmação de quem somos passa a substituir o próprio ser. É nesse ponto que surgem crises existenciais profundas. Se a imagem reconhecida já não representa a verdade interior, o indivíduo se vê dividido entre agradar ao mundo e reencontrar a si mesmo. Esse conflito, muitas vezes, é a raiz da solidão que assola até os que parecem estar rodeados de admiradores. Porque, no fundo, o reconhecimento nunca é suficiente quando não existe consistência entre o que mostramos e o que realmente somos. A reflexão que surge desse capítulo é inevitável. Quanto estamos dispostos a pagar para sermos vistos? Até que ponto o reconhecimento vale mais que a liberdade de existir sem máscaras? Quando percebemos que o preço pode ser a própria essência, começamos a questionar se o jogo do sucesso realmente compensa. Essa dúvida abre caminho para a próxima etapa da jornada, onde exploraremos a solidão que se esconde atrás de palcos lotados e multidões barulhentas, revelando um vazio ainda mais perturbador. O palco lotado é o símbolo máximo do sucesso. Aplausos ecoam, gritos de admiração se multiplicam, milhares de olhos se voltam para uma única figura iluminada. Nesse instante, tudo parece perfeito. Mas a solidão escondida atrás desse espetáculo grandioso é uma das contradições mais profundas da experiência humana. Porque, paradoxalmente, quanto mais pessoas aplaudem, mais distante o indivíduo pode se sentir de conexões reais. O palco lotado não garante proximidade. Ele muitas vezes intensifica a distância, transformando o ser humano em ícone, e o ícone em máscara. O barulho da multidão não cala o silêncio interior. A solidão nesse contexto não é ausência de pessoas, mas ausência de autenticidade. Quando alguém é visto apenas como projeção de expectativas, deixa de ser reconhecido por quem realmente é. O ídolo se torna um personagem, e o personagem toma o lugar da pessoa. Essa substituição gera um vazio insuportável, porque não importa quantos aplausos sejam recebidos, nenhum deles se dirige ao verdadeiro eu. Eles pertencem ao papel encenado, à imagem cuidadosamente construída. O palco lotado, então, se revela como espaço de isolamento, onde a pessoa se sente invisível justamente no momento em que é mais observada. Esse fenômeno se estende além do mundo das celebridades. Muitos experimentam algo parecido em suas próprias vidas, quando são elogiados por conquistas, mas não reconhecidos em suas fragilidades. Quando o valor é medido apenas pelos resultados, o ser humano se vê obrigado a esconder tudo o que não se encaixa na narrativa de sucesso. Essa ocultação gera uma forma de solidão ainda mais cruel. Estar cercado de pessoas e, ao mesmo tempo, não poder compartilhar quem realmente se é. A pressão para corresponder à imagem que os outros esperam mantém a essência aprisionada, como se houvesse sempre um palco interno que precisa estar montado. A solidão do palco lotado mostra que multidões não substituem vínculos verdadeiros. Enquanto a imagem pública cresce, os laços íntimos muitas vezes se enfraquecem. O excesso de atenção coletiva não supre a necessidade de conexão individual. O que se constrói em escala social não consegue substituir o que só pode ser nutrido na intimidade. É por isso que, em meio a gritos de admiração, muitos sentem o peso da ausência de alguém que os veja sem filtros, sem holofotes, sem papéis a desempenhar. Esse vazio é o lembrete cruel de que o ser humano não nasceu para ser apenas espetáculo, mas para viver relações de autenticidade. Esse capítulo nos conduz a uma reflexão poderosa. Não é o número de pessoas ao nosso redor que define a qualidade da vida, mas a profundidade das conexões que construímos. O palco pode estar cheio, mas se o coração está vazio, o sucesso perde o sabor. Essa constatação abre as portas para o próximo tema, onde mergulharemos no eco do silêncio interior, explorando como o vazio,
mesmo em meio ao excesso de conquistas, se torna um chamado impossível de ignorar. Quando os aplausos cessam e as luzes se apagam, o que sobra é o som do próprio silêncio. Um silêncio que, longe de trazer paz, se transforma em eco ensurdecedor. Esse é o eco do silêncio interior, a voz invisível que insiste em nos lembrar daquilo que tentamos calar com conquistas, reconhecimento e distrações. Ele surge no instante em que não há mais compromissos para cumprir, nem máscaras para sustentar, quando o indivíduo se vê diante de si mesmo e percebe que a vitória externa não consegue dialogar com a inquietude interna. Esse eco não é ruído, é a prova de que a ausência de sentido não pode ser abafada. Quanto mais tentamos ignorá-lo, mais ele reverbera. O silêncio interior funciona como um espelho. Ele reflete as perguntas que evitamos fazer. Quem sou eu sem o olhar dos outros? Por que, mesmo conquistando o que sempre quis, ainda sinto um vazio que não sei nomear? Esse confronto com a própria essência é, ao mesmo tempo, libertador e aterrorizante. Libertador porque abre a possibilidade de se despir das ilusões sociais. Aterrorizante porque exige encarar a fragilidade da própria existência. Muitos tentam fugir desse eco com novos projetos, novas conquistas, novos excessos. Mas quanto mais se corre para fora, mais o silêncio dentro cresce. Ele não pode ser silenciado com barulho, apenas com autenticidade. Essa experiência não é exclusiva de celebridades ou pessoas de destaque. Todos nós, em maior ou menor medida, enfrentamos o eco do silêncio interior quando percebemos que a vida, tal como a vivemos, não basta. É o momento em que a rotina se torna automática demais, em que as vitórias perdem sabor, em que a sensação de estar vivendo apenas por inércia se torna insuportável. O eco é o chamado para despertar. Ele nos obriga a interromper a corrida e a perguntar se estamos realmente escolhendo nossos caminhos, ou apenas seguindo uma cartilha imposta pela sociedade. É nesse espaço de inquietação que o existencialismo se torna um farol, mostrando que a ausência de sentido não é um defeito, mas uma oportunidade de criação. O eco do silêncio interior é, portanto, um convite à coragem. Coragem para admitir que o sucesso não responde às questões mais profundas da vida. Coragem para reconhecer que, mesmo em meio a conquistas, ainda há um vazio legítimo que precisa ser encarado. Coragem para não fugir do silêncio, mas escutá-lo até que ele revele o que realmente importa. Porque é apenas ao escutar esse eco que se torna possível compreender que a falta não é inimiga, mas companheira inevitável da existência humana. E quando entendida dessa forma, ela se transforma em ponto de partida para uma nova maneira de viver. Ao encarar o eco do silêncio interior, o próximo passo surge de forma quase inevitável. Compreender como a obsessão com a própria imagem se torna uma prisão, um cárcere construído diante do espelho, onde passamos a ser reféns do olhar que projetamos e não daquilo que realmente somos. É nesse terreno que avançaremos no próximo capítulo. O espelho é um objeto simples, mas nele habita uma das maiores armadilhas da existência: a transformação da identidade em imagem. Quando o sucesso e o reconhecimento passam a definir o valor de alguém, o espelho deixa de refletir apenas o corpo e passa a aprisionar a alma. A cada olhar, não enxergamos apenas quem somos, mas quem acreditamos que deveríamos ser para corresponder às expectativas externas. Essa prisão é invisível, mas sufocante. O indivíduo se torna cativo da própria aparência, refém de uma versão editada que precisa ser mantida a qualquer custo. O espelho, que poderia ser um lugar de autoconhecimento, torna-se uma cela onde o ser humano é condenado a viver como personagem. Essa prisão é construída pouco a pouco, quase sem ser percebida. Primeiro, há a satisfação inocente de agradar, de ser admirado, de se sentir valorizado. Depois, surge a necessidade de repetir esse efeito, de sustentar a imagem que gera aprovação. Logo, o processo deixa de ser escolha e se transforma em obrigação. A pessoa já não se olha para reconhecer sua essência, mas para confirmar se continua atendendo às exigências do olhar social. É assim que o espelho aprisiona. Cada reflexo se torna um lembrete da distância entre o que se é e o que se mostra. Essa distância, com o tempo, corrói a integridade e gera a sensação de viver uma vida que não pertence a si mesmo. A prisão do espelho não se limita aos famosos. Ela se manifesta em todos os níveis da sociedade.
Está presente no trabalhador que mede seu valor apenas pela função que exerce, na pessoa que busca incessantemente curtidas em redes sociais, no indivíduo que se vê obrigado a esconder sua vulnerabilidade para parecer sempre forte. Em todos esses casos, a identidade é sacrificada em nome da imagem. O problema é que a imagem nunca é suficiente, porque depende do olhar instável dos outros. O que hoje é admirado amanhã pode ser descartado, e a prisão se torna ainda mais sufocante quando percebemos que nossa liberdade depende do julgamento alheio. Essa condição revela uma contradição dolorosa. Quanto mais alguém se esforça para parecer perfeito, mais distante fica da própria verdade. A prisão do espelho nos lembra de que viver para sustentar uma imagem é viver metade da vida, ou talvez nenhuma vida verdadeira, porque o reflexo nunca abrange a totalidade do ser. Ele mostra uma face, mas esconde as sombras, e é justamente nas sombras que mora a autenticidade. Libertar-se dessa prisão não significa abandonar o espelho, mas aprender a encará-lo sem medo, aceitando que somos mais do que aquilo que pode ser visto ou validado. Essa reflexão abre espaço para o próximo capítulo, em que exploraremos como a máscara sustentada por tempo demais se desgasta, revelando o peso insuportável de manter uma persona pública que não corresponde à essência. O desgaste da máscara será o próximo passo dessa jornada pela verdade oculta do vazio humano. A máscara é um artifício antigo. Sempre usamos papéis sociais para nos adaptar, para proteger nossas fragilidades, para conquistar aprovação. Mas quando a máscara deixa de ser recurso momentâneo e se torna identidade permanente, nasce o desgaste. Sustentar uma persona pública exige energia constante, porque significa esconder emoções, recalcar dúvidas e disfarçar medos. A vida passa a ser encenação contínua, e o indivíduo se transforma em ator da própria existência. No início, esse papel pode trazer vantagens, mas com o tempo, o peso se acumula. A máscara não apenas cobre o rosto, ela rouba o ar. Esse desgaste se manifesta em pequenas fissuras, a exaustão disfarçada por sorrisos, a tristeza oculta em olhares, a ansiedade que cresce em silêncio. Cada momento de vulnerabilidade precisa ser rapidamente corrigido para que a imagem não se abale. Mas a repressão constante cria uma pressão interna impossível de sustentar indefinidamente. É por isso que tantas figuras aparentemente fortes e bem-sucedidas acabam em colapso. A máscara, por mais brilhante que seja, não é feita para durar uma vida inteira. O material se rompe, e quando isso acontece, a essência que foi escondida por tanto tempo irrompe com violência. O mais cruel desse processo é que a sociedade estimula o uso da máscara. Celebramos aqueles que parecem inabaláveis, que nunca falham, que sempre estão prontos para performar. Criamos ícones de perfeição, esquecendo que por trás deles existe um ser humano frágil como qualquer outro. O desgaste da máscara, nesse sentido, é também um reflexo coletivo. Ao exigir perfeição dos outros, reforçamos a ideia de que mostrar vulnerabilidade é fracassar. Esse pacto silencioso condena não apenas os famosos, mas todos nós que, em menor escala, sustentamos versões artificiais de nós mesmos para sobreviver em um mundo de julgamentos. A filosofia existencialista ajuda a iluminar esse dilema. Sartre falava sobre a má-fé, a tendência humana de fugir da liberdade escondendo-se atrás de papéis pré-estabelecidos. A máscara é a materialização dessa má-fé. Ela protege, mas também aprisiona, porque impede o encontro com a autenticidade. O desgaste, nesse sentido, não é apenas psicológico, é existencial. Ele marca o momento em que a vida encenada já não consegue mais sustentar o peso do absurdo. É nesse instante que muitos são forçados a escolher: continuar escondendo-se atrás da máscara até o colapso final ou assumir a coragem de viver a própria verdade. Esse desgaste revela que nenhuma máscara é eterna. O aplauso, o sucesso e o reconhecimento podem até reforçá-la por um tempo. Mas, cedo ou tarde, a realidade rompe a encenação. E quando isso acontece, a pergunta é inevitável: o que resta quando a máscara cai? É justamente esse terreno que exploraremos no próximo capítulo, onde o deserto da comparação mostrará como medir o próprio valor pelo olhar alheio transforma a vida em um campo árido e interminável. Comparar-se é um hábito tão enraizado que muitas vezes nem percebemos quando estamos fazendo. Desde cedo, aprendemos a medir nosso valor em relação ao desempenho dos outros.
quem tira melhores notas, quem conquista mais reconhecimento, quem acumula mais bens. Esse mecanismo, aparentemente inofensivo, se transforma em um verdadeiro deserto quando atinge sua forma extrema. O deserto da comparação é árido, porque nele nada floresce. Não importa quanto alguém conquiste, sempre haverá outro que parece ter mais, parecer melhor, estar mais à frente. E assim, a sensação de insuficiência nunca se dissolve, apenas se intensifica. Esse deserto é perigoso porque se alimenta de miragens. As redes sociais, por exemplo, oferecem uma vitrine cuidadosamente construída da vida alheia, repleta de momentos felizes, conquistas e sorrisos impecáveis. O observador, ao comparar essa imagem editada com a própria realidade, sente-se em desvantagem, como se sua vida fosse sempre menor. Mas o que se esquece é que essa vitrine é recorte, não realidade. É reflexo, não substância. Ainda assim, a mente insiste em acreditar que a comparação é justa, e o indivíduo se perde em uma busca interminável por superar fantasmas. A comparação não apenas gera insatisfação, ela também desumaniza. Quando alguém se mede constantemente pelo outro, deixa de reconhecer o próprio ritmo, a própria singularidade, a própria jornada. O deserto da comparação uniformiza, reduzindo todos a números, posições e status. Essa aridez corrói a identidade porque transforma a vida em competição, onde não importa quem você é, apenas onde você está em relação aos demais. O preço dessa lógica é alto. Ansiedade, ressentimento e a incapacidade de desfrutar das próprias conquistas. O que deveria ser celebração se torna motivo de angústia, porque nunca parece suficiente. Do ponto de vista existencialista, a comparação é uma fuga da liberdade. Ao olhar constantemente para fora, deixamos de assumir a responsabilidade de criar nosso próprio sentido. Vivemos de acordo com padrões impostos, esquecendo que a autenticidade só pode nascer do reconhecimento da própria falta e da própria liberdade. Nesse sentido, o deserto da comparação é estéril, porque nele não há espaço para a criação de significado pessoal. Só existe repetição, competição e ressentimento. E o mais trágico é que quanto mais tempo se passa nesse deserto, mais se perde a noção de quem se é de verdade. O deserto da comparação nos conduz a uma conclusão inevitável. Se continuarmos medindo nossa vida pelos parâmetros alheios, jamais encontraremos plenitude. É preciso reconhecer que esse terreno não nos oferece água, apenas miragens. E justamente por isso, no próximo capítulo, exploraremos o peso da liberdade existencial, essa condição que, ao mesmo tempo que nos liberta das comparações, também nos coloca diante da responsabilidade de escolher quem queremos ser em um mundo sem garantias. A liberdade é celebrada como um dos maiores valores da vida humana. Ser livre significa poder escolher, traçar o próprio caminho, decidir o rumo da existência. No entanto, ao olhar mais de perto, essa liberdade traz consigo um peso que poucos estão preparados para carregar. O peso da liberdade existencial não está apenas na multiplicidade de opções, mas na responsabilidade que acompanha cada escolha. Não existem manuais definitivos, nem garantias de que o caminho escolhido será o correto. A liberdade, nesse sentido, é vertigem. A consciência de que não há chão firme sob nossos pés, apenas a possibilidade de decidir, criar e assumir as consequências. Sartre definiu essa condição ao afirmar que o ser humano está condenado a ser livre. Condenado porque não pode escapar dessa liberdade, mesmo quando tenta. Até a recusa de escolher é, em si, uma escolha. E essa condenação pesa, pois obriga cada um a encarar que não existe sentido pré-determinado para a vida. O sucesso, a fama e o reconhecimento, tantas vezes buscados como substitutos, não eliminam essa realidade. Quando o eco do vazio se torna inescapável, o indivíduo percebe que nenhuma conquista pode isentá-lo da tarefa de decidir o que fazer com sua própria existência. É nesse ponto que a liberdade deixa de ser apenas promessa e se revela como fardo. Esse peso se torna ainda mais evidente no mundo contemporâneo, em que as possibilidades parecem infinitas. Nunca tivemos tantas opções de carreiras, estilos de vida, relacionamentos, formas de viver. Mas essa abundância não gera apenas oportunidades. Ela também aumenta a angústia. Para cada caminho escolhido, milhares de outros são abandonados. E em cada escolha recai a dúvida:
Será que fiz o certo? Essa inquietação mina a sensação de plenitude, porque o ser humano descobre que não existe escolha sem perda, e que viver livre significa conviver com a renúncia permanente de tudo aquilo que não escolheu. O peso da liberdade existencial também é agravado pela expectativa social. Somos constantemente lembrados de que devemos ser autênticos, originais, criadores de nosso próprio destino. Mas, ao mesmo tempo, somos pressionados a nos encaixar em modelos já estabelecidos. Essa contradição intensifica a angústia, pois cada escolha parece carregar não apenas a responsabilidade individual, mas também o julgamento coletivo. A liberdade, em vez de ser vivida como espaço de criação, se converte em fonte de medo e paralisia. Muitos preferem então se esconder atrás de máscaras, papéis e comparações como forma de escapar dessa vertigem. Mas o existencialismo nos convida a encarar o peso da liberdade não como condenação absoluta, e sim como possibilidade. Reconhecer que não existe sentido dado de antemão pode ser assustador, mas também abre a chance de criar significados novos, únicos e pessoais. A angústia, nesse contexto, não é defeito, mas sinal de que estamos diante da grandeza da escolha. É o desconforto de saber que a vida não está pronta e que cabe a nós moldá-la. Esse paradoxo, entre o fardo e a dádiva, abre o caminho para o próximo capítulo, onde mergulharemos no convite ao absurdo e veremos como aceitar a ausência de sentido pode se tornar o primeiro passo para uma nova forma de existir. Viver é se deparar com o absurdo. O absurdo não é um acidente, mas a própria condição humana. O choque entre o desejo de encontrar um sentido definitivo e o silêncio indiferente do universo. Albert Camus descreveu esse encontro como inevitável e, ao mesmo tempo, como oportunidade. O absurdo se manifesta quando percebemos que todas as nossas conquistas, sejam elas fama, riqueza ou reconhecimento, não conseguem responder às perguntas mais profundas. Por que estamos aqui? Para onde vamos? Qual o valor de tudo isso diante da certeza da morte? O absurdo nos expõe, nos incomoda, mas também nos convida. Ele não é apenas um muro contra o qual batemos, mas um portal para enxergar a vida de outra maneira. Aceitar o absurdo não significa desistir da existência, mas ao contrário, abraçá-la em sua crueza. Camus via na figura de Sísifo, condenado a empurrar eternamente sua pedra montanha acima, a metáfora perfeita para o ser humano. A tarefa é repetitiva, sem conclusão, aparentemente sem propósito. Mas, segundo Camus, é justamente ao reconhecer essa condição que podemos encontrar liberdade. Se a vida não oferece sentido pré-fabricado, somos nós os responsáveis por criar significado a cada instante. O convite ao absurdo, portanto, é o chamado para viver plenamente, não apesar da falta de sentido, mas por causa dela. Esse convite exige coragem, porque rompe com todas as ilusões oferecidas pela sociedade. A ilusão da plenitude prometida pelo sucesso, a ilusão da validação garantida pelo reconhecimento, a ilusão da comparação que nos faz acreditar que basta superar os outros para encontrar paz. O absurdo destrói essas promessas, deixando apenas a realidade nua. Mas é nessa nudez que nasce a possibilidade de autenticidade. Quando aceitamos que a vida é limitada, que nada é garantido e que o vazio é inevitável, passamos a enxergar cada momento como oportunidade única, irrepetível, preciosa. O absurdo deixa de ser inimigo e se torna mestre. O convite ao absurdo não é teórico, mas prático. Ele pede que olhemos para a vida sem máscaras, que aceitemos a falta de respostas definitivas e que, mesmo assim, decidamos viver intensamente. Essa postura transforma a relação com o tempo, com as escolhas e com o próprio eu. O sucesso deixa de ser meta suprema e a experiência presente ganha valor. Não vivemos mais para acumular troféus, mas para extrair sentido do instante. A pedra de Sísifo continua rolando, mas o olhar com que a encaramos faz toda a diferença. Ao aceitar o absurdo, a repetição se transforma em criação e o fardo se converte em liberdade. Esse capítulo nos conduz a uma virada fundamental. Se não há sentido dado, somos nós os inventores de significado. E essa invenção não é ilusão, mas a mais autêntica forma de existir. No próximo capítulo, exploraremos como a arte de inventar sentido pode se tornar o antídoto para o vazio e o caminho para uma vida mais verdadeira, criativa e plena em sua imperfeição. Se a vida não oferece um significado pronto, então o maior desafio humano é inventá-lo.
Essa é a essência da arte de inventar sentido. Transformar o vazio em espaço fértil para a criação. Não se trata de buscar respostas em fórmulas externas, mas de assumir a responsabilidade de dar forma à própria existência. Quando aceitamos que não existe manual, cada escolha, cada gesto e cada relação se tornam tijolos na construção de um caminho único. O sentido não está à espera em algum lugar distante, ele é forjado no encontro entre liberdade e ação. Essa perspectiva muda radicalmente a forma como nos relacionamos com a vida, porque desloca a esperança do futuro para o presente. Inventar sentido é um exercício criativo e também corajoso. Criativo porque exige imaginar possibilidades novas, diferentes das que a sociedade impõe como padrão. Corajoso porque demanda abandonar as ilusões confortáveis de que alguém ou alguma coisa poderá resolver nossa incompletude. Esse processo é artesanal, feito no detalhe das escolhas cotidianas, no modo como trabalhamos, nas relações que cultivamos, na forma como lidamos com o tempo. Cada decisão se torna oportunidade de afirmar quem somos. Ao contrário da promessa vazia do sucesso, que projeta felicidade em conquistas futuras, a invenção de sentido devolve valor ao agora, à experiência imediata. Essa arte exige também humildade. Inventar não significa criar algo absoluto ou eterno, mas sim compor significados transitórios, que podem ser refeitos a qualquer momento. A vida, ao ser vista como obra em construção, nos liberta da necessidade de alcançar perfeição. Em vez de esperar a plenitude inalcançável, aceitamos a incompletude como espaço de movimento. A falta deixa de ser inimiga e passa a ser combustível. É o vazio que nos impulsiona a criar, a experimentar, a reinventar. Dessa forma, a existência ganha plasticidade, deixando de ser prisão para se tornar palco de autenticidade. Ao olhar para a arte de inventar sentido, descobrimos que não há modelo único. Para alguns, esse sentido nasce na criação artística, para outros, no cuidado com os vínculos humanos. Para muitos, na busca por conhecimento, espiritualidade ou na simples contemplação da vida. Não importa qual seja a forma escolhida, o essencial é que ela seja autêntica, que reflita o que pulsa dentro de cada ser, e não apenas o que o olhar externo espera ver. O sucesso verdadeiro não está em corresponder, mas em criar. Inventar sentido é assumir o papel de autor, e não apenas de espectador, na história da própria vida. Essa consciência nos conduz naturalmente ao próximo tema. Se inventar sentido é possível, então talvez seja a hora de questionar o que realmente valorizamos. Nem tudo o que brilha tem valor, e muitas vezes é o invisível que sustenta a existência. No próximo capítulo, mergulharemos no valor do invisível, aquilo que não aparece nos palcos ou nas estatísticas, mas que pode ser a verdadeira fonte de uma vida significativa. O mundo moderno ensina a valorizar apenas o que pode ser visto, contado e exibido. Riqueza, fama, números, curtidas, conquistas materiais. Tudo aquilo que pode ser medido se transforma em parâmetro de sucesso. Mas o verdadeiro alicerce da existência não se encontra nesses marcos visíveis. O que sustenta a vida, aquilo que dá força para continuar em meio ao vazio, quase sempre é invisível. Trata-se das conexões íntimas, dos instantes silenciosos de significado, da capacidade de estar presente em experiências aparentemente simples, mas que carregam em si uma profundidade inestimável. O valor do invisível está justamente no fato de não poder ser reduzido a estatísticas ou medalhas. Esse valor se revela no afeto, no olhar que não precisa de palavras, na presença silenciosa de alguém que permanece ao nosso lado mesmo quando o mundo inteiro se afasta. Está na sensação de pertencer a um espaço, de encontrar abrigo em um gesto, de sentir que não precisamos performar para sermos aceitos. Ao contrário do sucesso público, que exige máscaras e desempenhos, o invisível acolhe a vulnerabilidade e a imperfeição. É ali que encontramos o que nenhum palco pode oferecer. A certeza de que somos vistos não como ícones ou personagens, mas como seres humanos inteiros. O invisível também se manifesta nos momentos que não podem ser exibidos em redes sociais. A contemplação do pôr do sol, o silêncio compartilhado, a sensação de gratidão que surge sem aviso. Esses instantes, embora efêmeros, têm um peso que o brilho do sucesso jamais alcança. Eles não atraem aplausos,
mas transformam silenciosamente a forma como percebemos o mundo. É nessa dimensão que a vida encontra equilíbrio. No espaço que não pode ser comprado, nem imitado, nem comparado. É nesse lugar que descobrimos que, mesmo em meio ao vazio, há algo que nos ancora e nos devolve sentido. Do ponto de vista existencialista, o valor do invisível é o contraponto ao absurdo. Se nada tem sentido dado de antemão, cabe a nós criá-lo. E é justamente no invisível que esse processo se inicia. Porque o invisível não precisa de testemunhas, não depende do olhar externo, não exige reconhecimento. Ele é íntimo, autêntico e, por isso mesmo, essencial. Ao cultivar esse valor, aprendemos que a vida não é definida pelo que exibimos, mas pelo que experimentamos profundamente, mesmo que ninguém mais veja. O invisível é a prova de que o sentido não precisa ser espetacular para ser real. Essa percepção nos prepara para o último capítulo desta jornada. Depois de percorrer ilusões, vazios e descobertas, é chegada a hora de reunir tudo em uma conclusão impactante. Uma revelação que não apenas encerra o raciocínio, mas que deixa o espectador com uma provocação inesquecível. Talvez o verdadeiro sucesso não esteja em conquistar o mundo, mas em encontrar sentido no simples ato de existir. Depois de atravessar ilusões, confrontar o vazio e reconhecer a fragilidade de nossas certezas, chegamos ao ponto culminante desta reflexão. A revelação final não é um manual, não é uma resposta definitiva, mas um despertar. Talvez o maior erro tenha sido acreditar que o sucesso externo poderia resolver as dores internas. Talvez tenhamos confundido visibilidade com valor, conquista com sentido, reconhecimento com plenitude. O impacto dessa jornada está em compreender que nenhum desses elementos, por si só, é capaz de preencher o abismo existencial que todos carregamos. A vida não oferece garantias. O que ela oferece é a possibilidade de transformar o nada em algo, o silêncio em criação, a ausência em significado. Essa revelação exige que abandonemos a crença infantil de que haverá um ponto final onde tudo fará sentido automaticamente. A existência não funciona como uma história pronta com final feliz garantido. O sentido não é destino, é construção. Não está em algum lugar distante a ser alcançado após vitórias sucessivas, mas naquilo que criamos a cada dia, no modo como escolhemos viver mesmo diante do absurdo. É na autenticidade, na coragem de assumir a própria liberdade e na disposição de inventar significados que reside a força da vida. Essa é a lição que muitos evitam porque ela não oferece conforto imediato, apenas responsabilidade. O vazio não é inimigo. Ele é a lembrança constante de que não existe fórmula mágica, mas também é o espaço onde a criação é possível. O vazio é convite, não condenação. Aceitá-lo é dar-se a chance de construir algo que realmente tenha valor, ainda que não seja visível ou grandioso aos olhos do mundo. O verdadeiro sucesso, quando visto por essa lente, não é conquistar palcos lotados nem acumular símbolos externos de poder. O verdadeiro sucesso é sustentar uma vida que faça sentido para quem a vive, mesmo que o mundo não a aplauda. Essa conclusão é, ao mesmo tempo, dura e libertadora. Dura porque nos obriga a encarar a responsabilidade de criar sentido em um mundo que não o oferece pronto. Libertadora porque nos mostra que não precisamos esperar nada além de nós mesmos para começar. O segredo não está em ter, mas em ser. Não está em acumular, mas em experimentar. Não está em corresponder, mas em viver com autenticidade. Talvez a maior revelação seja esta. O sentido não é encontrado, ele é inventado. E nessa invenção, por mais imperfeita que seja, mora a beleza de existir. Com essa verdade, encerramos a jornada. Mas o fim não é encerramento, é provocação. Porque agora a questão repousa em quem escuta. O que você fará com o vazio que carrega? Vai fugir dele ou vai transformá-lo em campo fértil para a sua própria criação? A resposta: ninguém mais pode dar por você. E é exatamente aí que reside o poder de viver. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, por favor, se inscreva para mais. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu comentário e, se possível, deixe seu gostei. Até o próximo vídeo.